Luiz era um rapaz jovem de 20 anos de idade, boa pinta e filho do fazendeiro mais rico e temido da região. Por onde Luiz passava, as meninas ficavam encantadas sem saber o que fazer para conquistar o coração do galã. Luiz deitava e rolava aproveitando o máximo que podia, sem escrúpulo ou importar o mínimo com as consequências. O boato era que pelo menos 4 ou 5 donzelas haviam perdido a inocência e cuidavam de bebês sem ajuda e sem pai. Apesar de jurarem e acusarem o galã, provar era outra coisa. Ninguém tinha coragem de dar parte e muito menos enfrentar a rica família. E o tempo foi passando. Aqui e ali o galã atacava e mais uma donzela ficava mãe solteira. No casamento da única irmã de Luiz, o pai convidou a todos da região para celebrarem na sua fazenda com muita comida, bebida e música ao vivo. Logo depois do enlace matrimonial, a festa começou. Enquanto a música tocava e a maioria dançava, Luiz caminhava pelo salão exibindo seu charme e escolhendo sua presa entre dezenas de donzelas que suspiravam apaixonadas. E lá por volta da meia-noite, Luiz viu quem procurava. Heloísa. Heloísa era um encanto de menina. 16 anos, olhos verdes, cabelos encaracolados e um rosto, um sorriso e um corpo de deixar qualquer rapaz com o coração acelerado. Na última vez que os dois se encontraram, Heloísa não teve salvação e acabou caindo nos braços do garanhão. O resto é história. Heloísa estava mais linda ainda. Do outro lado do salão, ela olhava para Luiz sorrindo, provocando e apontando para fora da casa. Luiz não podia acreditar na sua sorte. A possibilidade de uma reprise do último encontro lhe encantava e excitava. E sem perda de tempo, saiu atrás de Heloísa para fora da casa, para fora do terreiro e para dentro do mato. Poucos minutos depois, a festa parou de supetão. Os sanfoneiros pararam de tocar e todos calaram ao ouvirem espantados e assustados os gritos horripilantes que pareciam vir lá do mato. Em poucos segundos, Luiz foi encontrado atrás de uma moita completamente nu, ensanguentado, gritando com as mãos na virilha e acusando Heloísa de ter exprimido, esmagado e destruído sua masculinidade. O que Luiz não sabia era que Heloísa havia falecido poucas semanas antes, dadas complicações na gravidez. Quando eu tinha 8 anos, meu papai comprou uma chácara na saída de uma pequena cidade no interior de Goiás. A chácara tinha de tudo que nossa família necessitava para o sustento. Muitas galinhas, porcos, 2 vacas leiteiras e roças de capim, arroz, feijão, mandioca e milho, onde colhíamos o suficiente para o papai vender e ganhar os trocados. Numa certa noite, lá por volta das 2 da manhã, eu ouvi o barulho de passos bem do lado de fora da janela do meu quarto. Eu sentei na cama e fiquei assuntando. Os passos iam e vinham de um lado para o outro da varanda, passando bem na frente da minha janela. Eu podia ver a sombra do vulto clareado pela lua. Assustado, levantei e saí nas pontas dos pés para acordar o papai. Mas não foi necessário. Ele já estava acordado e parado na entrada da sala com a espingarda nas mãos e fazendo sinal para eu não fazer barulho. "Quem é, papai?" perguntei sussurrando. "Sei não", respondeu papai olhando para o vulto que passava frente à janela da sala. "Quem tá aí?" perguntou papai. Os passos pararam, mas a pessoa não respondeu. "Quem tá aí? Se não responder ou for embora, vai levar bala", disse o papai engatilhando a espingarda. A pessoa não respondeu, não disse nada, simplesmente parou de caminhar e sumiu. E a noite passou. Pela manhã, descobrimos que a varanda estava coberta de rastros por toda a parte. Rastros que saíram até a entrada do terreiro e de lá sumiram sem explicação. Por volta das 6 da tarde daquele mesmo dia, quando o sol já entrava por detrás das árvores, um idoso apareceu caminhando bem devagar na estradinha rumo à nossa casa. "Quem será?"
Perguntou mamãe olhando pela janela. O idoso chegou, deu boa tarde, pediu por um copo d'água e, a pedido do papai, sentou e esperou. A mamãe veio com um copo de alumínio com água e entregou ao idoso, que recebeu e, sem tomar, colocou ao seu lado e ali ficou calado. O papai, tentando puxar a conversa, perguntou ao idoso para onde ia e se morava por aquelas bandas. Ele disse que ia para casa e, agradecendo pela água que nem sequer tomou, saiu sem dizer mais nada. Naquela noite os passos voltaram por volta da mesma hora. Caminharam para lá e para cá e pararam depois que papai ameaçou atirar. Pela manhã, papai resolveu ir até a cidade da parte do intruso. E ao terminar de contar dos passos dos rastros, o delegado lhe disse que não podia fazer nada a respeito, pois o intruso não era um ser humano, e sim uma assombração. E como é que o senhor sabe? Perguntou papai sem poder acreditar no que acabava de ouvir. Meu amigo, você não é o primeiro a ouvir esses passos. Em quase todas as chácaras daquela região, essa assombração aparece, caminha ao redor da casa e vai embora. Tem gente que até diz que já viu. Dizem que é um idoso chamado Damião, que viveu em uma das chácaras muito tempo atrás. E que até hoje chega nas casas, pede água e sai sem tomar. Quando o delegado terminou de falar, meu papai já estava com os olhos arregalados e todo arrepiado. Daquele dia em diante, a mamãe acendeu uma vela por várias noites para a alma do idoso Damião. Nós jamais ouvimos seus passos ou fomos visitados. Se ele ainda aparece pelas outras chácaras, eu não sei dizer não.